que não seja um segredo na sua vida. Pode sentar no seu lugar. Como diz uma empresa da nossa cidade, né? Conta para todo mundo, né? Nós precisamos declarar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. E aí, acabou? Acabou? Vocês não estão sabendo? Acabou? Só ficou em casa os argentinos, né? Que estão tristes, né? Brasil campeão, é isso? Então tá bom, agora a gente vai voltar para a nossa vida normal, a gente tem, né, o nosso ano para concluir. No início do ano eu estava lendo um material e o pastor falando que, ele chamando a atenção da igreja do Senhor, né? E na palavra dele, ele falando para a gente tomar cuidado com as distrações do ano de 2026. Um ano de recordes de feriados, né? E a gente gosta de feriado, mas tudo demais é muito. A igreja sofre, nos feriados às vezes o pessoal sai, né? As famílias se endividam, porque sai, vai gastar, vai viajar. Aí nós tínhamos, né? Terminou hoje a Copa do Mundo. Parece que era 30 e poucos dias que a gente passou. A gente assim, de um modo geral, né? Talvez você não, eu não. Num limbo aí, entrou num parêntese do ano, né? Agora volta ao normal. É bom. Mas existem coisas mais importantes. E agora a gente tem ainda daqui a alguns meses a eleição do nosso país. Coisas importantes. Mas nós não podemos perder o foco daquilo que é importante. E a gente tem essa tendência, né? De perder o foco. O ano parece ser longo, mas não é. Então, aquilo que Deus propôs no seu coração no início do ano, as promessas, tudo aquilo que Ele já tem ministrado na sua vida, permanece da parte dEle. Agora cabe a nós também sermos obedientes ao Senhor. Amém? Quero ler um texto com você. Um texto que foi lido no início, né? Que se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler dois textos. 2 Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, do 6 ao 8. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Amém? Amém. Meus irmãos, durante esse mês de julho, nós estamos conversando, nós estamos falando com a igreja sobre cultura, em especial a cultura da nossa igreja. Quando nós falamos de cultura, a gente está falando de um jeito de ser, um jeito de se comportar, um jeito de agir. Todo grupo, todo país, toda família, todo grupo social, trabalho, ele tem um jeito de ser, uma cultura, um jeito de pensar, um jeito de agir, um jeito de se vestir, e não é diferente com a igreja. Jesus, ele propõe, João Batista fala disso, e o próprio Cristo vai falar disso, ele propõe e ele vai falar da chegada do reino, do governo de Deus. E nós, durante esse mês, nós estamos falando sobre isso, falamos sobre a missão da nossa igreja, que está ali a missão e a visão. Falamos no domingo passado sobre a presença do Senhor, que é algo marcante na nossa igreja, na nossa cultura.
Nós buscamos, nós clamamos, e a gente não pode simplesmente, porque eu não senti hoje, não, eu tenho que buscar isso, sentir a presença do Senhor o tempo todo na minha vida, não só também durante as celebrações, durante o culto. Repito, cultura não se limita, como alguns vão pensar aí, a música. Eu sou uma pessoa culta, eu gosto de uma música mais clássica, ou ir a um teatro, ir ao cinema, artes. Eu sei identificar aí os quadros do Da Vinci, do Picasso. Não é sobre isso, ou não é somente sobre isso. Repito, cultura é um jeito de ser de um povo, de um país, de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Há uns anos atrás, a imprensa, eu vi isso muito na imprensa, na época inclusive de futebol, falando do jeitinho brasileiro e celebrando isso, que o mundo era apaixonado com esse jeitinho brasileiro. Só que o jeitinho brasileiro, será que é legal mesmo? Será que esse jeitinho brasileiro aponta para a vontade de Deus? Aquelas manhas, aquelas artimanhas que a gente vê aí na cultura brasileira, algo que está impregnado, que muitas vezes passa até despercebido com a gente, faz parte da cultura. Todas as pessoas que convivem em um grupo têm o seu jeito de ser, e de maneira até natural. Quando nós olhamos para a Bíblia, para as Escrituras, a gente vai perceber que o tempo todo Deus buscou estabelecer a sua cultura, a cultura dos céus no seu povo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando Deus entrega a lei a Moisés, Moisés escreve a lei, Deus está falando da cultura do reino dos céus para aquele povo, para aquela nação que estava sendo forjada ali, principalmente em comparação a outros povos, a outras nações. Quando Deus chegava e falava o seguinte: a nação de Israel, o povo de Israel, não deve casar com pessoas de outros povos. Por quê? Porque essas mulheres, esses homens, iam trazer o seu jeito, a sua cultura, os seus deuses, tudo ali para dentro do arraial do povo de Deus. Então, de forma ali na lei de Moisés, era proibido casar com pessoas de outros povos e de outros países ou de outras nações. No Novo Testamento, como eu disse, João Batista, Jesus, ele vai falar desse reino que chegou, que o reino de Deus, ele está próximo no sentido não de tempo, o reino de Deus está próximo, então vai estar demorando chegar, não, próximo no sentido de acessível, está aqui perto de vocês, Jesus está no meio de vocês, então o reino está aqui, e esse reino, a tradução, ou uma melhor maneira da gente entender essa linguagem do Novo Testamento, está falando o seguinte, que o governo de Deus, a gestão de Deus, o jeito de Deus, o jeito dos céus, está aqui agora diante de vocês. Vocês agora, Israel, povo de Deus, igreja de Jesus na face da terra, vocês não devem mais viver do jeito de vocês, do jeito do homem, do jeito de uma humanidade caída, mas é do meu jeito, do jeito do reino dos céus. Jesus é o modelo de homem a ser seguido, copiado, não é isso? Foi o único homem que agradou a Deus, de maneira plena. Então Deus vai falar o seguinte: é esse modelo de homem que eu quero comigo. E Ele vai ensinar esse jeito, esse novo jeito, essa cultura dos céus para vocês. E Ele ensina de maneira exemplar. Diz que havia, e há outro texto para lermos, eu quero ler com vocês. Talvez é um texto que nem precisa ler tanto, que a gente sabe de cor. João 3,16, será que a gente sabe falar ele de cor? Vamos lá, todos em uma só voz? Porque Deus... Parece que não era tão de cor não, né? Mesmo estava lendo ali. Não é a versão diferente? Deus tanto amou que deu, entregou. E hoje eu quero pensar com vocês com algo que me alegra muito na vida da nossa igreja, da PIB de São Gabriel, que é a generosidade.
Sempre quando nós, nos movimentos da juventude, a gente está fazendo algumas coisas, e a gente coloca algumas listas aí nos grupos de WhatsApp da igreja, a gente consegue arrecadar tudo. Quando há movimentos de doações, a gente consegue. Nós temos o Ministério Mais, que é vivo, presente, atuante na vida da nossa igreja, é algo que nós podemos perceber e sentir na vida dos irmãos. E eu quero pensar isso, reforçar isso, trazer esse princípio importante, essa cultura para nós, cada vez mais, sobre a generosidade. Você se acha uma pessoa generosa? Uma pessoa generosa? O Evangelho de Jesus se trata disso. O Evangelho se trata da ideia onde eu não olho para mim, exclusivamente para mim, mas eu olho para o outro. Jesus, de maneira prática, demonstra isso. João 3,16, como nós lemos, resume essa essência do Evangelho. Deus amou o mundo que deu, entregou, abriu mão de si. Isso é generosidade. O que esse texto está querendo dizer é o seguinte: como eu quero que o meu povo seja generoso, primeiro eu dou o exemplo. Eu sou generoso, eu tomo a providência, eu dou o meu único filho em favor de pessoas que não merecem. Isso é generosidade da parte de Deus. Deus deu, Ele entregou, Ele não olhou para si, mas para você, e veio ao nosso encontro. Meu irmão, isso é graça. Compreender a graça sobre as nossas vidas, a generosidade de Deus sobre as nossas vidas, isso é fundamento da nossa fé, onde eu não sou egoísta, onde eu não penso mais em mim, ou exclusivamente em mim. Com o Evangelho de Jesus, uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, eu não tenho mais o direito, eu perdi direitos, direito de olhar somente para mim e não olhar para o próximo. A generosidade revela a confiança em Deus e maturidade espiritual. Algo nós temos falado durante esse ano sobre maturidade. Crente generoso é aquele que não acredita que aquilo que Deus coloca na sua casa, que Deus coloca nas suas mãos, não vem exclusivamente ou do seu esforço próprio, mas vem da graça de Deus. Porque eu te pergunto, se Deus fechar as portas, você pode levantar às 5 horas da manhã, fazer o seu dia, você não sairá vitorioso. Tudo que chega até você, meu querido, vem das mãos de Deus, e a gente precisa reconhecer isso. Não é mérito nosso, é pela bondade de Deus, pelo favor de Deus sobre as nossas vidas. O crente imaturo acha que é ele, tudo depende dele. Se ele não fizer, se ele não correr atrás, não vai acontecer. Que o sucesso depende dele, mas se engana. A Bíblia vai trazer uma lição para a gente, vai falar o seguinte: louco hoje pedirão sua alma. O que adianta encher celeiros? O que adianta se matar para conseguir as coisas, todos os bens, desde que o seu coração esteja nessas coisas? Não que isso não seja importante, mas a Bíblia vai falar que adianta se você não reconhecer que é Deus que abençoa a sua casa. E o texto vai dizer: hoje pedirão a sua alma, e o que você vai fazer com tudo que você guardou? Você já conhece a história, né? De quantos velórios que nós já fomos, e nós pastores já fomos em muitos, né? E todos eles têm um caminhão atrás, seguindo o cortejo, já viu? Uma carreta, com todos os bens, os móveis, todas as senhas das contas bancárias, todas elas vão ser enterradas juntas. Uma vez alguém me disse aí, li também em algum lugar, que daqui 100 anos, alguém que você não conhece vai estar morando na sua casa. 150 anos, que você não conhece. Mas vai ser meu parente. Tudo bem, mas você não conhece.
Então às vezes nós colocamos o coração nessas coisas, mas nós precisamos aprender com a palavra do Senhor, e aprender sobre generosidade, que é a essência do Evangelho. Deus deu. A gente precisa entender que generosidade é cultura do céu, é um jeito do céu. Eu gosto muito da ideia do termo novo jeito. Se o velho jeito falhou, o novo jeito é aquele que Deus apresenta. Deus é generoso, Ele deu seu Filho. Se é do céu, não é da terra, vem de Deus, agrada a Deus vivermos debaixo dessa cultura. Viver não exclusivamente para mim, mas também para o outro. No reino de Deus, o outro é importante. O próximo é importante, o que ele pensa, o que ele está vivendo, o que é que ele está sofrendo. No reino de Deus, o outro é importante. Se você entende que Deus é generoso, Ele convida a sua igreja e o seu povo a ser também. A Bíblia vai dizer que toda bondade, toda boa dádiva vem de Deus, do Pai das luzes, onde não há sombra. Existe bondade de Deus na sua vida? Você reconhece isso? Amém? Amém? Bondade de Deus. Nos diversos aspectos, a bondade de Deus te alcançou? Ou não? Então como que a gente responde a ela? Como que a gente responde a essa bondade de Deus? És fiel em todo tempo, né? A gente não canta assim? Todo tempo tu és tão bom. Cantarei da bondade de Deus. Mas essa bondade exige do seu povo, dos seus filhos, os que foram alcançados pela essa bondade, uma resposta diária. Ah, mas eu sou tão grato a Deus. Sim, seja grato a Deus, mas como você responde a essa gratidão, precisa ser de maneira prática. Ah, eu sou grato ao fulano de tal que já me ajudou, já me abençoou. É claro que ele ajudou, ele fez isso sem esperar a resposta, mas a bondade, aliás, a gratidão, ela exige de nós um gesto, um passo em direção a outro. O Evangelho, meus irmãos, não é algo teórico. Não é algo filosófico, onde a gente aprende, guarda para a gente, e a gente senta numa cadeira e fica meditando a vida, não. O Evangelho é um convite para o chão da vida. O Evangelho não é para ser vivido aos domingos, ou somente nos domingos, mas é todos os dias, é para o chão, é amanhã quando você for apertado, amanhã quando você for confrontado, é amanhã quando você for tentado. A resposta do que nós recebemos aqui da parte de Deus, ela precisa ser dada no chão da vida. É no chão que nós revelamos quem governa o nosso coração, se esse reino nos alcançou. Se é a cultura do reino dos céus sobre nós ou não. Meus irmãos, o reino de Deus, ele avança através de pessoas generosas, pessoas que entenderam que aquilo que eles têm nas mãos, independente do tamanho, da quantidade, do valor, aquilo que eles têm nas suas mãos é para abençoar os outros e não reter para si. E de maneira prática reparte. Seja aquilo que você tem nas mãos, ou aquilo que você tem buscado das mãos do Senhor. Eu te pergunto, por que que Deus deveria te abençoar mais? Por que que Deus deveria, se você tem 2, Ele deveria te dar mais 2, você ficar com 4? Qualquer coisa. Se você tem 10, para ganhar mais 10. Porque se nós retemos para nós, se abençoa quem com aquilo que você tem nas mãos? Nas suas orações, Deus me dá mais, me conceda mais, a graça, através do meu trabalho, do suor, do meu rosto, e Ele vem e pergunta, mas para que você quer, se aquilo que eu te dou para abençoar, você não abençoa ninguém?
Contribuir também é um ato de adoração, é um culto a Deus, é um culto ao Senhor. No Antigo Testamento, o povo cultuava não só com os louvores, ou através talvez de alguma ministração da palavra, da leitura da palavra ali, literal que era feita, né? Eles levavam algo. Quando o povo saía da sua casa para o culto a Deus, eles levavam parte da sua colheita. Eles levavam um animal para sacrifício, parte desse animal, dessa colheita, era deixado inclusive com os levitas, para o sustento deles, que não tinha não tinha terra na repartição, né, de Israel ali. Quando o povo tomou posse da terra, 12 tribos eram, somente 11 recebeu terra, uma das tribos não. E Deus ensina ali comunidade, unidade, importância do outro desde o Antigo Testamento. Está dizendo a vocês que tiveram o privilégio de receber as terras de vocês, vocês vão trabalhar para ajudar os seus irmãos que não receberam nada. Algumas coisas do Antigo Testamento mudaram, mas outras não, os princípios são os mesmos. Contribuir é dizer de maneira prática, eu sou parte do que Deus está fazendo. Eu acredito nesse negócio que Deus está fazendo. Eu estou envolvido nisso. Eu acho que vocês já ouviram uma história, acho que é mais ou menos assim, da festa na floresta ali, né? Cada um levou, a galinha levou os ovos, o boi levou, a vaca levou o leite, o boi não pode, né? Mas o boi podia carregar para a vaca ali o leite, né? A vaca levou o leite, e aí cada um levando uma parte lá e tal. Aí chega o porquinho, né? O que foi que você trouxe, porquinho? Eu trouxe o bacon. Era para rir, gente. Não? Vocês não entenderam do bacon? O tocinho, então, né? A barriga de porco. Então ele se envolveu totalmente naquilo que estava acontecendo. Contribuir não se resume, inclusive, com finanças, mas é contribuir com a minha vida, como um todo, através de atos de serviço. Todos os meus irmãos servem, ou muitos irmãos servem, e eu não. Com meu tempo, com os meus dons, com os meus talentos. Paulo vai dizer que contribuir, servir, é um privilégio, não é um favor que a gente faz para Deus, não. É um presente que Ele nos dá. É como se Ele dissesse assim: eu posso fazer sozinho, mas eu quero que o meu povo, que os meus filhos sejam parte dessa linda história que eu estou construindo. É um presente que Ele nos dá. E essa é a nossa intenção, quando nós falamos de cultura, é que isso seja tão comum na nossa igreja, que nós cada vez mais tenhamos um coração generoso, a ponto de ser algo normal, não algo banal, mas algo comum. Às vezes, por causa das questões culturais, a gente faz algumas coisas que a gente nem percebe, coisas certas e outras nem tanto. Contribuir é um privilégio, é um culto a Deus. Nós o adoramos quando nós contribuímos com a sua obra. É um ato de adoração a Deus. E quando nós contribuímos, nós precisamos entender que o nosso coração deve fazer isso com liberdade. Vocês nunca verão nós chegarmos aqui na frente e impormos a igreja a servir, que você vai ser punido porque você não serve, ou impor à igreja contribuir, que você vai para o inferno se você não contribuir. Nós não estamos aqui vendendo o evangelho. Por mais que na lei de Moisés essa regra havia, e a desobediência, né, você omitir, né, a contribuição,
a oferta, isso deveria sempre ser feito de coração, mesmo lá atrás, com liberdade. Não adianta fazer isso por obrigação. Repito, nós não somos obrigados a contribuir com essa igreja, mas o fato de não contribuir revela muito mais do meu coração do que qualquer outra coisa. Eu estou vendo as coisas acontecendo, eu estou vendo as necessidades diante de mim. Às vezes eu vejo irmãos cansados, servindo em um ministério atrás do outro, e eu não sirvo. Lá em Gênesis nós temos um registro, né, da primeira oferta que a Bíblia traz para a gente, dedicada ao Senhor, a história de Caim e Abel. Entre outros ensinos que esse texto nos traz, é que um entregou o coração, um entregou a vida, inclusive representado pelo sacrifício que Abel faz, e o outro não. E o texto diz, Deus vai falar com Caim: se você fizer direito, eu não vou receber sua oferta, Caim. Mas a atitude dele posterior a essa conversa revelou realmente o que estava no coração dele, que ele vai lá e mata o seu irmão, que ele não fez isso com alegria, com liberdade ou liberalidade do seu coração. Quando você oferta, quando você dizima, você faz isso com alegria. Queria que vocês prestassem atenção em um vídeo e refletissem um pouco sobre essa fala. Quando nós ofertamos ao Senhor, nós fazemos isso com alegria no nosso coração. Talvez você já tenha visto isso aí na internet, mas é de uma igreja cristã, evangélica, lá na Angola, viu, Jaque? Você entendeu esse vídeo aí? Você viu a tristeza no coração desse pessoal aí? E esse pessoal é riquíssimo, né? Esse pessoal tem tudo. Tem ônibus na porta de casa, saneamento básico, vacina, tem SUS grátis. O que mais que a gente pode citar aí? Né? Tem todas as regalias que um país rico tem, e eles vão tristes para ofertar. Meus irmãos, nós precisamos aprender, irmãos, que nós somos privilegiados, nós somos tão abençoados da parte de Deus, com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E tudo aquilo que Ele fez por nós precisa apontar e precisa gerar no nosso coração uma resposta, um coração generoso a fazer mais pelo Senhor. O apego excessivo aos recursos revela também a insegurança e a falta de fé. Talvez a gente não oferta, não dizima, não é generoso, porque a gente tem medo de faltar. Você já pensou isso? Ou só eu que já pensei? É porque a gente acha que quem põe os recursos, quem enche as latas da nossa casa somos nós. O nosso coração está nessas coisas, é na ausência de fé, é uma falta de fé. Aí você retém. A gente acha que a gente pode controlar. A gente acha que nós somos melhores gestores do que Deus. Aí a gente tenta gerir as coisas do nosso jeito, né? E não do novo jeito, do jeito dos céus. Mas esse jeito de pensar, meus irmãos, faz parte de um reino falido, de um reino que caiu.
não é do reino dos céus. Nós vivemos debaixo dessa cultura do céu. E nós precisamos, inclusive, na resposta àquilo que Deus nos dá, a resposta precisa ser com gratidão, alegria, generosidade. A generosidade quebra a avareza, o egoísmo no nosso coração. Essas coisas ficaram para trás. Eu me lembro quando eu era criança, quando chegava alguma coisa em casa, ou alguma coisa diferente, um chocolate, que às vezes era raro, uma comida, né, meu pai viajava e trazia alguma coisa, e dava para mim e para os meus irmãos. Eu acho que você já fez isso também, né? Você guardava o seu e comia junto com seus irmãos, para depois comer escondido só o seu, né? Caixa de bombom, a barrinha de chocolate lá, eu já fiz isso muitas vezes. Então, ser egoísta é algo de infância. E às vezes ninguém ensina isso a gente. Nossa natureza de pecado, né, já faz isso de maneira tão comum. É a cultura do reino dos homens, falida, que está impregnada em nós e nós precisamos nos desvencilhar dela. Generosidade quebra a avareza, egoísmo em nosso coração. Isso não nos pertence mais. Confie mais em Deus a respeito das coisas da sua casa. Você foi justificado por Cristo. E o justo, aquele que foi justificado, viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Confiar no Senhor. Nós não vivemos mais pela força dos nossos braços, mas pelos calos do nosso joelho. Tem calo aí? Será que nós temos confiado no Senhor a ponto de depositarmos a nossa vida, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, as despesas da nossa casa, os nossos compromissos financeiros no Senhor, exclusivamente nele e somente nele? Eu quero concluir caminhando para o final. Contribuir é participar do que Deus está fazendo e ser parte disso. Nós já falamos sobre isso. Não que Deus precise, ou que a obra não será feita sem a minha participação, mas ter a alegria, ter o privilégio de ser parte. Recentemente, nós vimos o vídeo, talvez hoje de novo, né? Não sei, Jaque, sobre o vídeo da viagem da Jaqueline para a África, para Angola. E o que ela fez, ao compartilhar isso, ou ao vender uma pamonha, né, ou outras coisas que vieram a fazer, não é pedir um favor para que ela possa ir e custear as despesas, que são altas, mas ela está querendo, no fundo, dizer para a igreja o seguinte: vem comigo, vamos junto para a África. Se Deus não chamou você hoje para ir com ela, nós podemos literalmente ir com ela, nós podemos ir de outra maneira. É um privilégio, meu irmão, ser parte. Você que tem filho pequeno aí, você que tem filho e às vezes lembra dessa experiência de estar fazendo alguma coisa em casa, e você chamar ele para te ajudar, não porque você precisa da ajuda, você consegue fazer aquilo ali sozinho, mas você como pai, você tem a alegria de ter o seu filho próximo, para que ele seja parte daquilo que está acontecendo na casa. Deus não é diferente conosco. Tem muita coisa acontecendo aí. Tem muitas vidas sendo alcançadas, e existe muitas outras para serem alcançadas através de diversas maneiras. Através do ministério dessa igreja, através das áreas sociais dessa igreja, através de um espaço que nós construímos aqui para abençoar a comunidade. Tudo isso é evangelho, meus irmãos. Nós sabemos que isso tudo vai ficar para trás quando Jesus vier.
Mas até que Ele venha, nós precisamos fazer a obra do Senhor e fazer com generosidade, alegria no nosso coração, sem omissão. Contribuir é participar do que Deus está fazendo. O reino de Deus, de maneira prática, não avança sem que o seu povo contribua, sem que o seu povo sirva, sem que o seu povo se envolva. Esse é o plano de Deus. Então, quando nós omitimos, né, não é porque nós retardamos a vinda de Deus, já está marcado, mas a gente acaba perdendo. Talvez quanto você tem perdido da parte de Deus por não servir, por não ser generoso, por não abençoar a vida de alguém, alguém que talvez bata na sua porta e peça um auxílio, uma ajuda. Igrejas não são construídas, missionários não são sustentados sem que a sua igreja se envolva. O reino de Deus estabelecido é um reino de compromisso dos seus súditos. Uma vez que nós nos curvamos a esse Deus, nós somos submissos à vontade desse Deus, desse Rei, desse Senhor. E nós precisamos fazer isso com alegria, generosidade, a ponto de entregar a nossa própria vida. O que você tem retido, que não é seu e Deus mandou entregar? O seu tempo, os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade de abençoar as pessoas à sua volta. Muito tempo atrás, um homem chegou para Deus, Deus o chamou para a obra, e ele disse: o que eu vou fazer se eu não sei nem falar? Eu sou um gago. E Deus pergunta para ele: o que você tem nas suas mãos aí? Tem um pedaço de madeira, um pedaço de pau, um cajado, uma varinha. E Deus disse para ele: eu vou te usar com isso que você tem nas suas mãos. Esse homem se chama Moisés. O que você tem nas suas mãos? Dons, talentos. Deus te abençoou financeiramente. Por que omitir? Por que negligenciar? Se Jesus foi tão generoso com você, se Deus foi tão generoso com você que deu, se entregou. Já pensou se a lógica fosse a mesma? Mas nós não vivemos mais debaixo dessa lógica, desse mundo caído, falido. As coisas não estão dando certo, porque insistir nesse modelo de administração de vida? Por que nós não depositamos toda a nossa vida aos pés da cruz de Cristo? Aos irmãos, membros dessa igreja, que eu amo, do fundo do meu coração, reter o dízimo, tem abençoado sua casa? Eu não sei quem é, não sei quantos, não fui lá no livro. Nós amamos da mesma maneira, mas tem abençoado sua casa? Esse modelo tem funcionado? Tenho certeza que não. Então o Senhor nos convida para viver de uma maneira diferente,
viver debaixo da cultura do reino dele, da cultura dos céus, de um reino que não terá fim, para que nós possamos cantar uma canção que nós iremos cantar logo mais. É Ele, é por Ele que eu estou gastando minha vida. Meus irmãos, como cantar essa canção com verdade no nosso coração, se a gente negligencia tanto as coisas do Senhor, se a gente não é generoso, se a gente não abençoa vidas? Quero convidar você a cantar essa canção com alegria, com verdade no seu coração. Vamos ficar em pé, vai ser nossa oração nessa noite. E eu queria que você refletisse sobre isso, sobre o que nós conversamos nessa noite. Endireitando as veredas, É o que Ele fez hoje, hein? Endireitar. cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas,
Aleluia, Senhor. Vamos viver essa verdade. É com alegria, Jesus. O Senhor é dono de todas as coisas. Ah, Senhor. O Senhor deu. O Senhor tanto amou que entregou o teu Filho pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, pelo nosso egoísmo, pela nossa indiferença, pela nossa omissão, Senhor. Nos ensine, ó Deus, a ser parecido, a imitar Jesus em todos os aspectos, ó Deus. Ah, Deus, nos ensine, ó Deus, a ter um coração generoso. Nos ensine a confiar no Senhor, a ponto de abandonar a nossa vida, o nosso jeito, pelo novo jeito de viver, o jeito dos céus. Ah, Senhor, a mesa da nossa casa, o sustento da nossa família, é o Senhor que dá. Vem das tuas mãos, vem da graça do Senhor sobre nós. Não vem de nada que nós possamos fazer, é o Senhor que abre portas. Não permita que o nosso coração venha se encher da arrogância de achar que é sobre nós, mas é sobre o Senhor. É sobre o Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que quando o Senhor nos chamar, nós não iremos levar nada. Mas a Tua palavra ainda nos convida a buscar ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas sobre nós. Nos ajude como igreja a ter um coração generoso, um coração realmente que olha para o próximo, um coração menos egoísta. Nós Te honramos, nós Te louvamos, Te glorificamos, ó Deus. Porque nós cremos que o Senhor, ó Deus, ministrou nas nossas vidas, ó Deus, nessa noite. Mas nos ajude a praticar a Tua palavra. Não permita que nós venhamos, ó Deus, ou que o inimigo venha colocar coisas na nossa mente, no nosso coração, a ponto da gente jogar fora aquilo que a gente ouviu do Senhor nessa noite. Nos ajude a consertar aquilo que precisa ser consertado, ser fiel naquilo que precisa, que é necessário ser fiel, nos nossos dons, nos nossos talentos, no nosso tempo, nosso serviço ao Senhor, ó Deus, nas finanças, ó Deus, porque tudo pertence ao Senhor. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Continue em pé ainda. O Senhor me direcionou a fazer duas coisas agora. Eu sinto que o Senhor quer trazer cura nessa noite, irmãos. E o Senhor me direcionou a chamar pessoas que estão, ou você que está assistindo, pessoas que estão lutando com câncer, pessoas que estão com problemas nos rins, pedras, inchaço, pessoas que estão com problemas na cervical, lombar, coluna, articulações, joelhos, cotovelos. Você que tem algum tipo de inchaço no seu corpo, então, ou você que está com dor, eu convido vocês que estão aqui, ou você que está em casa, fique em pé, nós vamos orar por vocês. Então, quem está aqui com esse tipo de laudo, de sintoma, vem aqui à frente, rapidinho, por favor, nós queremos orar por vocês. Outra coisa é aquelas dores autoimunes, tem umas doenças autoimunes,
fibromialgia, se você tem fibromialgia, nós queremos orar. Aqueles que não vieram à frente vão estendendo as mãos sobre a vida dessas pessoas. Eu queria que vocês começassem a declarar cura sobre a vida deles. Palavras proféticas agora. A igreja, ela se envolve no milagre que Deus vai fazer aqui nessa noite. Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor. Todo poder vem do Senhor. Cada um está aqui à frente, ó Deus, porque tem algo, algum problema, alguma enfermidade, algum sintoma, alguma dor. E nessa noite, ó Deus, nós queremos entregar isso tudo nas Tuas mãos. Pai, nós cremos no milagre. A Tua palavra diz que se nós cremos pela fé, sem duvidar, nós poderíamos fazer obras maiores do que o Senhor fez. E naquele momento o Senhor estava, Jesus orou e uma figueira inteira secou imediatamente. Então, baseado nessa palavra, Senhor, nós cremos pela fé que o Senhor tem poder para curar imediatamente a vida desses irmãos. E eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, ser curado, ser curada, ser curado, seja curada em nome de Jesus. Que toda dor, que toda enfermidade, que toda doença, que tudo aquilo que pode estar atrapalhando a sua vida, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro a cura do Senhor sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Receba a cura. E depois testemunha. Eu quero que você testemunhe do milagre do Senhor. Mas tem uma segunda coisa que o Senhor me direcionou a fazer agora, que é muito melhor do que isso. Eu quero chamar você, e também vale para quem está em casa. Você que quer fazer uma oferta exponencial nesse momento, agora, para a vida da Jaqueline. Jaqueline, vem aqui na frente, por favor. Você que entendeu essa palavra e quer fazer uma oferta exponencial para a vida dela. Tem o QR Code lá dela. Então, um noivo vai lá e passa o número de celular, que é o QR Code, o pessoal vai projetar, porque quem está em casa também está convidado para esse momento. Você que entendeu a palavra e quer fazer uma oferta exponencial, venha até aqui na frente junto com a Jaqueline agora. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Junta em volta dela aqui, irmãos. Pode ficar na frente dela. Eu quero que vocês comecem a levantar um clamor sobre a vida dela. É juntos que nós estamos enviando ela. Pode projetar o Pix dela ali, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O Senhor chamou, e o Senhor está levantando os recursos necessários para que a tua filha possa viver o projeto missionário que o Senhor tem colocado no coração dela. Ela não está indo sozinha. Então a igreja tem homens e mulheres que entenderam que eles fazem parte disso. Eles entenderam que é melhor dar do que receber. E nós estamos aqui na frente, ó Deus, um número maior do que aqueles que vieram buscar cura. Nós viemos aqui entregar algo. Isso é uma igreja que vive a cultura do reino de Deus. Uma igreja que entende que é melhor dar do que receber. Nós abençoamos a vida da Jaqueline, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês não vão para os lugares.
antes de fazerem o Pix, tá? Faz o Pix, depois vai sentar. Eu também vou fazer o meu Pix aqui. Se precisar pegar o celular, volta então. Projeta lá, irmão. Projeta lá, gente. Glória a Deus. Pessoal, vou falar a chave Pix para que todos ouçam então. Deixa eu achar aqui de novo. Jaque, fale seu a chave Pix, fazendo favor. 679-9677, tá no telão, 6948. Amém, irmãos? Nem senta que nós já vamos encerrar nossa programação. Eu só quero conhecer as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Você que está aqui na primeira vez participando de um culto, tem alguém aí? Faz sinalzinho com a mão para nós conhecermos vocês. Desse lado, lá atrás tem, denunciou lá, hein? Seja bem-vindo em nome de Jesus, nós temos um presente para entregar para você. Seja bem-vindo. Tem mais alguém aqui embaixo? Não, lá na galeria? Todos de casa, né? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aplaudir a presença da nossa visitante. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Agora pode